Mesa proprietária. O que é? Compensa? Vale a pena entrar numa mesa proprietária? Quais são os perfis de quem opera uma mesa proprietária? Fique aí, que esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Tamo junto. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like. Fala, meus amores, galera, finalmente vamos falar desse assunto que, cara, foi muito, mas muito pedido no meu direct. Recebi várias mensagens no WhatsApp, comentários aqui do canal e que fala sobre as mesas proprietárias, Cara, e vamos falar de mesas proprietárias. Se você não me conhece, eu sou Rick Ninja, da Rick Academia de Traders, conhecida como o Ninja de Wall Street. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Isso não, galera. Tô zoando. Pessoal, bora lá, bora falar de mesa proprietária. Primeira coisa que você tem que entender é que mesa proprietária é uma empresa. É uma empresa como qualquer outra que visa lucro, certo? Lucro. Não existe anjo nesse mercado. Eles visam literalmente lucro. Assim como a Apple, assim como o Facebook, assim como o YouTube, assim como o Google, assim como qualquer outra empresa, eles querem lucrar. Porém, no mercado financeiro existe, não é de hoje, certo? Existe uma escassez de operadores traders capacitados para exercer essa função. Até porque a gente sabe que a grande maioria é perdedora e eles não têm interesse de terem essas pessoas operando com eles. Eles realmente querem pessoas que sejam capazes de operar. Mas bora voltar um pouco lá atrás. Como foi que começou essa questão das mesas proprietárias? O sistema que na verdade se chama Prop Trading é um sistema que foi criado lá nos Estados Unidos. Então, por meado da década de 80 e 90, boas empresas de Wall Street, do mercado financeiro, começaram a ganhar capital, certo? E elas queriam especular, fazer trades no mercado. Day trade, position trade, swing trade, certo? Então era necessário que você tivesse corretores, operadores, traders que pudessem fazer isso para você, fazer de várias maneiras em vários ativos diferentes, certo? Foi aí então que surgiu a ideia de montar as prop trades, as mesas proprietárias de trades, certo? E eles começaram a contratar traders, certo? Para operar o capital deles. Então, resumindo, uma mesa proprietária é uma empresa que tem um capital, certo? E ela quer trabalhar esse capital dentro do mercado financeiro. Então, para isso, ela precisa de traders capacitados, certo? Para poder fazer esse tipo de operação para elas, beleza? Esse tipo de modelo lá nos Estados Unidos, cara, é uma febre total. Estima-se que atualmente hoje, no século 21 aí, cara, existe uma média de 1.700 prop trades nos Estados Unidos. Desde empresas grandes que colocam seu dinheiro na mão de operadores, até mesmo de pessoas físicas que conseguiram um capital interessante, certo? E colocam na mão de outros operadores com um CNPJ mínimo ali, o que seria, certo? Então realmente é um modelo que foi muito replicado no mundo inteiro, e esse modelo já tem alguns anos, ele chegou no Brasil, certo? Só que lembra que eu falei que essas empresas elas não têm interesse de ter maus operadores, traders ruins na sua mesa? Pois é, mas de que maneira eles fariam isso, certo? De que maneira você saberia que aquele trader ele é bom ou ele é ruim, tá? No seu desempenho. Então eles criaram uma maneira de você poder testar esse trader antes dele vir operar na sua mesa. Então foi aí que criou os testes para mesas proprietárias. Então se você quiser entrar numa mesa proprietária nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, ou seja em qualquer lugar do mundo, você vai ter que ser testado. E é normal, a gente entende isso. Afinal, convênio, se fosse você, se você tivesse 10 mil reais, você colocaria na mão de um estranho para poder operar? Obviamente não, você testaria primeiro ele, para depois sim ele ter direito a ter mais capital.
E é assim que funciona esse sistema, certo? Porém, nos Estados Unidos, a grande maioria não cobra para fazer esses testes. No máximo que eles cobram é alguma coisa referente à plataforma, referente a alguns custos, certo? Porém, eles não cobram. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, né? Nós estamos no Brasil, afinal. A grande maioria das mesas, as principais mesas, que vamos já falar de algumas aqui no canal, cara, a maioria ela cobra. A maioria cobra. Então, se você quiser ter o direito de participar de uma mesa, você vai ter que pagar um valor mínimo que ela vai cobrar para você. Que esse valor é de acordo com um plano que você escolher, tá? E esse plano, por si só, já é o que vai garantir a sua primeira entrada, certo? Lá na mesa. Dá um exemplo aqui para você. Se você quer ter direito a operar, eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Se você quer ter direito a operar 10 do mini, 20 do mini, 30 do mini, para cada plano desse vai ser um valor diferente que você vai cobrar. Cara, sendo sincero, eu não sou muito a favor de que você cobre para fazer esses testes, tá? Tendo em vista que o próprio modelo americano, na grande maioria, não cobra para fazer isso. Mas a gente entende que a gente está num país diferente e no Brasil é natural que eles queiram rentabilizar, inclusive, em cima disso. E nada contra isso. Isso nada contra, entre aspas. A gente entende que esse é um modelo que está sendo aplicado no Brasil. E se você de fato quiser entrar nesse sistema aqui no Brasil, você vai ter que se submeter às regras da mesa que você escolheu para você entrar. Só esclarecer aqui o porquê que eu sou contra. Todo mundo sabe que a grande maioria, de fato, é perdedora dentro do mercado. E é lógico, essas empresas, boa parte delas, também sabem que por a maioria ser perdedora e a maioria que ainda insiste em entrar no mercado vai perder, inclusive nos testes, eles vão fazer de tudo para ficar vendendo esses testes. Vendendo testes e cada vez mais, enchendo seus e-mails, mandando mensagens, para que cada vez mais você continue fazendo esses testes, porque eles sabem que você ainda não está preparado para o mercado financeiro, principalmente na modalidade mais difícil, que é a Fórmula 1 do mercado financeiro, que é o day trade, certo? Então, existe um comércio que, sinceramente, nojento, certo? De querer ficar vendendo testes e você sempre tentando passar e nunca consegue passar porque você ainda não está preparado. Detalhe, se você não está preparado, você não vai conseguir com capital nenhum, nem com o seu capital, nem com o capital de uma empresa. Isso é um fato, tá? Então, realmente, paralelamente existe um mercado que vende esses testes. Então, algumas mesas proprietárias eu literalmente reprovo. Eu vou deixar aqui do lado as mesas que eu considero honestas, que não praticam esse tipo de canalice, por assim dizer. Essas empresas aqui são as empresas que eu recomendo até o presente momento desse vídeo. Não sei se amanhã, se depois, essas empresas vão mudar essa política de querer ficar só vendendo testes. Tanto é que alguma dessas empresas, inclusive, se você passa no teste, elas devolvem o dinheiro para você. E eu acho muito do caralho isso, eu acho muito da hora isso. Tem empresas que não, empresas que só querem lucrar em cima do seu teste, lucrar em cima de você vendendo um monte de produto que não vai adiantar em nada na sua vida. Então, acho bom separar isso. Então, essas empresas aqui são as empresas que atualmente eu recomendo porque elas não se corromperam para essa máfia da venda de testes de mesas, beleza? Então, para resumir, mesa proprietária é uma empresa que tem um capital X, certo? Ela quer operar dentro do mercado, mas ela não tem operadores suficientes, certo? Para poder operar esse capital dela. Então, ela vai contratar traders para que operem para ela esse capital, certo? Só que ela não vai contratar o trader, certo? Sem antes testá-lo, certo? E para o trader poder participar de uma mesa proprietária, na grande maioria, ele vai ter que participar de um processo seletivo para entrar na mesa proprietária. E esses processos, como eu falei anteriormente aqui, a maioria deles são pagos.
tá? Uma média que varia entre R$ 200 e R$ 1.000, dependendo do plano que você escolher, tá? E se o trader passar, que benefícios ele vai ter? Essas empresas, elas pagam uma boa porcentagem em cima de tudo que o trader ganhar. Então, digamos um exemplo, tem empresas que pagam desde 50% de tudo que você lucrar até 70%, 80% de tudo que você lucrar. Varia muito de mesa para mesa do sistema de gerenciamento e lucratividade da empresa, certo? Porém, o trader vai ter a grande possibilidade de estar trabalhando, de estar convivendo com outros traders, certo? E assim, sinceramente, galera, na minha opinião, compensa bastante. Compensa bastante no sentido de que você vai estar em contato com outros traders, alguns até com mais experiência e até com uma produtividade maior que a sua. Você vai estar tendo a oportunidade de estar convivendo com pessoas mais inteligentes que você e naturalmente a sua barra de conhecimento ela tende a subir você convivendo com essas pessoas, certo? Então, assim, financeiramente também eu creio que compensa. Eu creio que compensa no sentido de que, Rick, pô, cara, eu tenho conhecimento, eu tenho capital, o meu desempenho é bom. Cara, mesa proprietária é pra mim? Cara, mesa proprietária, agora a gente vai falar de perfil. Mesa proprietária são para dois perfis de pessoas, tá? Pessoas que tem um bom conhecimento já do mercado, sobre trade, sobre qualquer ativo, certo? Mas essas pessoas, por algum motivo na vida, certo? Elas, no momento, elas não têm capital. Então, mesa proprietária é para quem não tem capital, certo? E mesa proprietária é para quem não quer arriscar o seu capital. Falando de mim, durante algum tempo na minha vida lá atrás, eu fui uma pessoa que eu não tive capital, mas eu tinha conhecimento. Então, eu entrar numa empresa como as empresas que eu trabalhei foi uma ótima, me ajudou a construir o capital que eu tenho. Hoje em dia, eu tenho um capital grande o suficiente para me operar para mim mesmo. Hoje em dia, eu tenho capital suficiente para montar uma empresa de investimentos e tudo mais. Mas isso tudo, não vou mentir para vocês, foi graças a trabalhar uma mesa proprietária. Porque, veja bem, 50%, 60%, 70% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, concorda? Então, digamos assim, você até tem a capacidade de conseguir aí lucrar dentro do mercado 5 mil, 10 mil, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil no mês. Porém, você não tem um capital. Então, nesse caso, você trabalhar numa mesa proprietária é uma ótima. Porque você pegar 50% de 10 mil, 50% de 40 mil, de 20 mil, sabe-se Deus o quanto que você vai conseguir, podendo realmente desempenhar bem numa mesa como essa, eu acho uma ótima. Outro ponto também que chegou na minha vida, chegou um ponto que eu fui crescendo, já trabalhei em diversas mesas proprietárias, diversas mesmo, acho que foi umas 5 ou 6 aproximadamente. Chegou uma época que eu consegui capital para operar para mim mesmo, que eu poderia chegar a dizer, cara, agora eu não preciso mais operar de mesas proprietárias e eu posso realmente operar para mim. E eu fiz isso, mas antes de eu fazer isso, eu já tinha conseguido um capital suficiente. Porém, eu não queria arriscar esse capital, tá? Digamos, eu tinha 100 mil, exemplo, tinha 100 mil, certo? E não queria arriscar esses 100 mil no mercado, porque a gente sabe, 1.000, 2.000, 10 mil, 100 mil, tudo isso você pode perder no mercado em um único dia, em uma única semana, em um único mês, numa única sequência perdedora de descontrole psicológico, você pode ver esse dinheiro vazando pelas mãos, isso vai embora dentro do mercado. Então eu não queria arriscar aquele meu dinheiro no mercado. E o que foi que eu fiz? Eu continuei operando para mesas proprietárias. Peguei o meu dinheirinho, guardei na corretora, fiz alguns investimentos, fiz algumas aplicações de ações e mesmo assim continuei operando uma mesa proprietária, não em uma, duas, pelo menos ao mesmo tempo. Então, mesa proprietária é para quem não tem capital e para quem não arriscar o seu. Eu já fui esses dois tipos de pessoas que não tinham capital, não tinha tipo porra nenhuma mesmo, certo? E as mesas proprietárias me abraçaram, certo? Também já fui a pessoa que tinha capital, mas que não queria arriscar o meu. Cara, se você é uma pessoa que você tem capital, que você não tem medo de arriscar o seu capital, mesa proprietária literalmente não é para você. Não compensa. Atualmente,
eu sou essa pessoa. Tá, para mim não compensa hoje, na situação que eu tô, no nível de desempenho, no trade, no day trade que eu tô, não compensa para mim estar trabalhando numa mesa. Tá, não compensa, tá pagando para fazer um teste, não compensa para mim, tá ali dividindo um lucro que eu poderia ser 100% meu, entendeu? Assim, nesse sentido, embora eu tenha uma sociedade com um sócio, mas a empresa é nossa, a gente não tem chefe, a gente não é supervisionado, o nosso limite de perda é a gente que administra. Se você entrar hoje numa mesa proprietária, e eu espero que esse vídeo seja bastante útil para você entender isso, que realmente for isso para a sua vida, nesse momento que você tenha que passar por isso, se submeter a trabalhar numa empresa dessa, você vai ter um limite de perda, você vai ter uma meta de ganho, certo? E essas metas são supervisionadas por um supervisor. Geralmente os supervisores são chatos. Eu sei disso porque eu já fui supervisor da Victrix, que era uma mesa proprietária que tinha, essa mesa não existe mais, mas eu era o cara que administrava, eu era muito chato com os traders. E os traders, se estiver fazendo merda, eles têm uma plataforma que se chama Plataforma Master, que é onde eles travam você. Eles vão estar assistindo o que você está fazendo, eles vão estar assistindo se você está fazendo preço médio, se você está devolvendo lucro, se você está perdendo mais, e eles têm limites de perda. Então, naturalmente, o operador-chefe, que é o cara que vai estar supervisionando você, ele vai poder estopar você no momento que de repente você não queria estopar. Tem algumas situações sim que são desagradáveis, que é se você trabalhasse para você mesmo, certo? Você não teria. Porém, é necessário isso, tá? É necessário isso porque a gente sabe que na nossa modalidade como trader existe a questão do cara travar, a questão do cara ir com vingança no mercado. Então, por conta dessas situações, vai ter sempre um cara ali que vai estar ali monitorando, regando as suas operações. E nesse sentido, sim, eu acho chato, e eu já fui esse cara chato, porém eu entendo que toda empresa, assim como qualquer outro serviço, tem um supervisor, e esse supervisor vai ter que estar administrando você. Beleza, galera? Então, pessoal, mesa proprietária é uma empresa que tem capital suficiente para operar no mercado, mas ela não tem operadores. Então, ela vai treinar operadores. Muitas das vezes eles dão treinamentos, alguns treinamentos gratuitos. Quando você está lá dentro, vale falar um desempenho, um ponto de benefício muito bom em mesas proprietárias, é que se você estiver lá dentro e você estiver tendo um bom desempenho, eles tendem a aumentar a sua porcentagem, tá? Aumentar, digamos, se você está ganhando 60%, eles aumentam para 70%, ou se tiver de 70%, eles aumentam para 80%, certo? Além disso, eles tendem, a boa maioria, não sei se é assim ainda, mas pelo menos na época que eu trabalhei em minhas propriedades, eles pagam o treinamento para você, então você não precisa ficar gastando dinheiro com cursos e cursos e cursos, psicólogos, treinamentos de PNL e coisas do tipo. Eles mesmos pagam para você e eu acho muito da hora isso. Eu participei de vários treinamentos pagos por mesas proprietárias, isso me ajudou muito, certo? O network de convivência com pessoas mais experientes que você também ajuda pra caramba. Então, galera, eu só vejo particularmente benefícios hoje para quem não tem capital, certo? E para quem não quer arriscar seu capital. Então, se você é uma dessas pessoas, cara, corre lá, eu acho que vale a pena. Mas detalhe, e vale a pena deixar bem claro isso. Se você é uma pessoa que ainda não está capacitado para de fato ser um trader, para ir lá e ganhar dinheiro no mercado, arrancar dinheiro no mercado com uma certa consistência mínima, cara, você vai ser eliminado da mesa já no teste. Já no teste você vai ser eliminado, ou como acontece muitas das vezes, o cara consegue passar no teste, mas chega lá na mesa, ele é eliminado pelo limite de perda. Tá? Então só vale também você entrar se você de fato estiver preparado. Beleza, galera? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, cara. Espero muito que ajude vocês. Cara, deixem mais aqui. Cara, se vou deixar meu Insta aqui pra vocês, manda direct, deixa comentário aqui, cara. Curte, se inscreve no nosso canal aí, compartilha, dá uma força pro nosso trabalho. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vitória na guerra.